Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é Professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos à nossa primeira aula de eletrônica. Vamos falar aqui sobre eletricidade, onde tudo começa, ok? Então vamos começar com o modelo do átomo. Temos aqui um átomo, o átomo é composto por um núcleo, no núcleo existem nêutrons e prótons, e em volta do núcleo existe a eletrosfera, onde temos elétrons circulando à volta. O elétron que circula à volta do núcleo também gira em torno de si mesmo. Esse movimento se chama espinho. Esse movimento de girar em torno de si mesmo é numa grande velocidade e gera um campo magnético, que varia de acordo com a posição do elétron do átomo. Senhores, e como é que nós fazemos para o elétron se mover? A maneira mais simples é fornecer energia. Tá? E o que acontece com o elétron quando ele recebe uma quantidade de energia? Pode acontecer várias coisas. Uma delas é esse elétron migrar para um outro átomo. Um átomo que perdeu o elétron acaba virando um íon positivo, ou cátion. Né? Tem mais próton do que elétron. O outro átomo que recebeu o elétron, tem mais elétrons do que prótons, vira um íon negativo, ou ânion. Se num condutor eu tiver um certo movimento de elétrons, para ser mais exato, 6,25 vezes 10 a 18, ou seja, 6,25 vezes 10 com mais 18 zeros atrás, de elétron, eu tenho um coulomb, ok? Então, um coulomb, se mover em um segundo, ou seja, se dentro do condutor em um segundo eu tiver 6,25 vezes 10 a 18 elétrons se movendo, eu tenho 1 ampere. Tá? Ou seja, 1 ampere é a corrente, né, unidade de corrente, que é um coulomb por segundo. Todo condutor, quando percorrido por corrente, gera um campo eletromagnético à sua volta. Então, se eu tenho 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, gera um coulomb. Em um segundo, isso é uma corrente de 1 ampere. Se essa corrente circula num condutor qualquer, eu tenho a formação de um campo magnético. E como fornecer energia ao elétron? Existem várias maneiras. Tá? Nós aqui vamos tratar de eletricidade dinâmica e não estática. Tá? Eletricidade estática tem poucas cargas e uma elevada tensão. A eletricidade dinâmica tem muitas cargas e uma tensão mais baixa. Tá? Então, a maneira de fazer o elétron se mover é através de um pulso eletromagnético. Tá? E como pode acontecer esse pulso eletromagnético? Como eu posso alterar a condição do elétron? Movimento de um ímã, variação de campo magnético, radiofrequência, tá? Incidência de um campo eletromagnético de alta frequência, ou luz, que não deixa de ser uma radiação eletromagnética de uma frequência muito mais alta. Outra maneira é através de reação química, ou seja, eu faço os elétrons se moverem de um local para o outro através de uma reação química. Aqui eu tenho uma típica bateria, uma típica pilha, composta por placas de cobre, placas de zinco e, entre elas, na posição correta, um eletrólito. No nosso caso aqui, um eletrólito feito de água com ácido sulfúrico. Isto gera o movimento dos elétrons. Existem duas correntes, basicamente. A gente só vai ver isso uma vez. A corrente de elétrons, tá? Que é a corrente verdadeira, e a corrente convencional. A corrente convencional vai do positivo para o negativo. A corrente de elétrons vai do negativo para o positivo. O que acontece? No início se acreditava que as partículas que se moviam eram as positivas. Então, determinou-se que a corrente ia do positivo para o negativo. Depois se descobriu que os elétrons é quem se movem. Então, criou-se a corrente de elétrons. Durante muito tempo fizeram uma série de cálculos e descobriram que o resultado é exatamente o mesmo. Então adotou-se a corrente convencional, tá? Embora a corrente real seja de elétrons. Nós vamos trabalhar com a corrente convencional. Aqui vai do positivo para
o negativo. O que é tensão? Olha lá. Tensão, ou diferença de potencial, ou força eletromotriz. Melhor definição, força eletromotriz é a força que movimenta os elétrons. É aquela quantidade de energia que faz os elétrons se moverem. Olha lá. É a quantidade de energia que move uma certa quantidade de elétrons. Então eu tenho uma corrente, aqui uma corrente convencional, né? Lembrando que a corrente de elétrons é no sentido oposto, ela iria nesse sentido aqui, e a corrente convencional vai no outro sentido. Tá? E quem faz elétrons se moverem é a tensão. A tensão é quem empurra os elétrons, é quem faz os elétrons se moverem. Vamos agora, senhores, ao Microlab, onde veremos algumas experiências sobre o movimento dos elétrons, a geração de eletricidade. Bom, senhores, estamos aqui agora no Microlab, né? Vamos fazer alguns exemplos aí de como o elétron pode ser movimentado. Estou apresentando aqui a sensibilidade do sistema. Eu tenho um osciloscópio e um multímetro ligados juntos. Ali tem a tela do osciloscópio, aqui o display do multímetro, né? O multímetro está calibrado para tensão. A gente vai ajustando aí. Primeira coisa, vamos usar aqui, ó, uma bobina, algumas espiras, 11 espiras de fio grosso aqui, tá ok? Eu vou fixar aqui nos terminais que estão compartilhados entre o osciloscópio e o multímetro, né? Vamos aí fixar aqui o positivo, vamos fixar o negativo, terminalzinho com parafusos. Bom, agora vamos pegar aqui nosso conjunto de ímã. Tenho aqui 3 ímãs pequenos, né, de neodímio. Olha a arruela. Olha lá, o ímã atrai a arruela. Tá ok? Então o que eu vou fazer? Vou passar o ímã, o jogo de ímãs, por dentro da bobina. Se os senhores observarem o multímetro, os senhores vão ver que aparece uma tensão induzida ali, ou seja, a variação de campo magnético está fazendo os elétrons se movimentarem dentro do fio de cobre. Observem lá no osciloscópio, é bem tênue, né? Bem fraquinho isso aí, não gera muita energia, mas é possível ver ali, ó, quando eu movimento o ímã, né, é possível ver a tensão induzida. Que a linha do osciloscópio mostra ali uma tensão pequena, mas está ali. Bom, senhores, depois aí da nossa bobina, né, fornecemos energia para os elétrons através da variação de campo magnético. Vamos fazer isso de novo, só que com outro elemento, um elemento onde se torna um pouco mais visível essa variação. Tenho aqui um relé para uso automotivo, né? Tá? Relé comum, uso automotivo, 12 volts. Vou ligar a bobina dele nos terminais do conjunto de equipamentos de testes aqui, né? Parafusinho no positivo, parafusinho no negativo. E já vamos brincar um pouquinho com isso aí para mostrar para os senhores como os elétrons aí podem estar em movimento. Nosso amigo ímã, né, nossos ímãs, eu tenho aqui uma arruela, tá? Estou colocando a arruela aqui para melhorar o acoplamento magnético, porque no fundo do relé tem um rebite, eu não quis tirar o rebite, então para ter um acoplamento magnético melhor. Agora, toda vez que eu opero e desopero o relé usando as mãos, né, tá, vocês podem ver que há uma tensão induzida. Né? Vocês podem ver ali que o multímetro indica, né? Olha lá, uma tensão induzida. Tá? E se observar no osciloscópio, né? Vamos ajustar aqui a escala, vocês vão poder ver que existem alguns picos lá. Né? Então o que está acontecendo? Eu estou variando o campo magnético, né? Estou abrindo e fechando a carcaça do relé, nós vamos ver isso em aulas futuras, né? E com essa variação eu tenho a indução. Se eu tentar fazer sem o ímã, ainda aparece alguma coisinha pequena, porque o núcleo do relé ficou magnetizado. Né? Então olha lá, observem lá a tela do osciloscópio, olha lá os picos. Quando aciona e desaciona, quando fecha e abre o campo magnético, tem a variação, né? É possível observar aí os picos. A gente ajusta aqui a escala para ficar mais bem visível, né? Então, uma série de ações aí, você pode ver a tensão induzida.
guardar aqui o ímã, a argolinha. E na sequência vamos pegar um outro elemento. Né? Até agora nós excitamos os elétrons, né? Nós fizemos os elétrons se moverem com campo magnético, pura e simplesmente, baseado em ímãs aí de neodímio. Aqui eu tenho um LED, tá? Um diodo emissor de luz, vamos ver isso em aula futura também. Tá? É um semicondutor que, quando percorrido por corrente, emite luz. Mas ele também pode, quando tem incidência de luz, gerar uma tensão. Pequena, é bem verdade, mas gera alguma coisa. É o mesmo princípio dos painéis solares, dos sistemas fotovoltaicos. Né? Tenho aqui uma lanterna, né? Olha lá, lanterna. Várias posições aí. E o que eu vou fazer? Observem as medidas de tensão ali no multímetro. Tá? Quando eu ponho a lanterna iluminando o LED, aparece uma pequena tensão. Tá? Vou tentar ver se no osciloscópio aparece aqui alguma coisa também. Que tem bastante ruído nesse caso. Mas olha lá, vocês notam que o ruído sobe e desce. Eu tenho um pouco de tensão sendo somada ao ruído. Né? Então, cada vez aí que eu ilumino ou não o LED, dependendo da posição, né? Isso tem tudo a ver com o alinhamento óptico, aí eu tenho a presença de tensão ou não, ou seja, eu estou fornecendo energia para os elétrons do semicondutor do LED com luz, tá? Com uma onda eletromagnética de alta frequência. Isso pode ser modulado, né? Quando eu aproximo, existe uma tensão maior. Quando eu afasto, existe uma tensão menor. Né? Olha lá, uma tensão maior, quando eu afasto, a tensão diminui. Tá? Tensão que está sendo gerada, né, pela pastilha semicondutora ali do LED. A gente vai ver esses detalhes de semicondutor e LED futuramente em mais algumas aulas. Vamos trocar agora o elemento. Vou desparafusar aqui, né? Vamos retirar o LED da conexão. Vamos conectar um outro elemento aqui para o nosso teste. Vou usar agora um cristal piezoelétrico, tá? Cristal de quartzo. Esse cristal de quartzo é igualzinho ao cristal que tem colado no fundo de alguns relógios digitais. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, em relógios digitais, você tem um cristal desse. Tá? Quando você tem um relógio que tem alarme, que faz um bip bip, é esse cristal que é o responsável por esse ruído. No caso do relógio, aplica-se uma tensão no cristal e ele se movimenta, essa tensão. Numa certa frequência eu ouço um bip. Aqui nós vamos fazer o contrário. Aqui nós vamos colocar o cristal, tá? E vamos mover o cristal, nós vamos apertar o cristal suavemente, é lógico, né? Se apertar muito quebra. Tá? E vamos ver se há uma tensão induzida. Né? Olha lá. Ó. Opa, tanta tensão que até o multímetro, mudar a escala do multímetro. Aí. Olha lá. Ó. Aparece uma tensão. Vamos ajustar a escala do osciloscópio. No osciloscópio também dá para ver, tá? Uma tensão. Ajustando a escala, olha lá no osciloscópio. Ó. De acordo com a pressão que eu faço, né, a retirada, a colocação da pressão e a retirada da pressão no cristal, aparece uma tensão. Tá? Essa tensão, ela responde ao movimento do cristal. É isso aí que o cristal está sentindo como movimento. Tá? Então, o que acontece? Aqui, no caso, eu estou transformando energia mecânica, uma força, uma torção num cristal, em tensão elétrica. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu excitei os elétrons, eu fiz os elétrons se moverem de acordo com uma pressão mecânica. Tá? No caso do cristal de quartzo, né, isto é plenamente possível, tá? E é usado na tecnologia do dia a dia. Agora, né, vamos fazer uma experiência aí. Tá? Eu tenho aqui um bastão de zinco, tenho ali um limão dentro de uma xícara, né, para o limão não fugir. O bastão de zinco eu vou ligar através de um fio, está conectado nele, está soldado nele no negativo. Tenho aqui uma plaquinha de cobre. Tá? Vou ligar a plaquinha no positivo e vamos encostar o bastão de zinco e a plaquinha de cobre em cima do limão. E vamos ver o que acontece.
né? Uma ajustadinha aqui, aumentar a sensibilidade inicialmente, né? Vamos ver, olha lá, o zinco e o cobre no limão. O que acontece? Opa, vamos ajustar aqui o multímetro, olha lá, ó. 800, quase 900 milivolts, quase 0,9 volt. Tá? E ajustando aqui o osciloscópio, agora sim. Tá? De acordo com o que eu ligo ou desligo, eu ponho ou tiro o contato, né? Aparece lá uma tensão. Tem ruído também. O sistema é bem sensível, ele pega ruído. Tá? E ruído, e olha lá a tensão. Então, de acordo com que os dois metais, o zinco e o cobre, são colocados em contato com a solução ácida, né, do limão, eu tenho aí uma geração de tensão. Tá? Tenho aí 0,9 volts. Tá? É o princípio da pilha. Tá? Só que cada pilha usa elementos diferentes. Aqui estamos fazendo uma experiência simples, né? Tá? Só cuidado com o limão quando for fazer em casa, né? Limão na pele e depois sol causa queimadura. Então, tentar manter isso aqui numa posição onde eu não tenha que ficar segurando os elementos aí. Aí o bastão de zinco já ficou. Aí dá uma apertadinha aqui, uma torcidinha ali. E a plaquinha de cobre fica. E olha lá. Fica uma tensão conhecida. A gente vai ajustando aí os elementos para que eles fiquem. Ok? Senhores, vimos aí várias maneiras de como fornecer energia para os elétrons e fazer os elétrons se moverem. Tá? Usamos campo magnético, usamos luz, usamos força, né, força mecânica, energia mecânica, e aqui energia química, reação química, como a gente havia apresentado lá na aula anteriormente, né? Essa é a ideia. Né? Vamos dar uma limpadinha aqui, que eu não quero nada melado em cima da minha bancada. Né? Então temos aí, senhores, algumas experiências, né, mostrando como gerar energia elétrica. E com base nisso, tá, muitos dos sistemas que existem hoje, né, bateria, pilha, geração fotovoltaica, né, sistemas hidroelétricos, usam essas mesmas bases, só que equipamentos mais bem elaborados. Né? Se você acha que você não quer tocar a sua vida só como um hobby, tá? Não quer ver isso só como uma brincadeira num micro laboratório, quer tornar isso profissional, procura a gente. Olha lá. Anhanguera, Engenharia Elétrica, Campus Assunção, tá? Santo André SP. Entra no site, dá uma olhada nas condições, faz sua matrícula.